Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, neste momento tão crucial para a democracia brasileira, é importante saudarmos o trabalho daqueles que lutam diariamente em prol da liberdade de expressão e da informação correta e confiável. Por isso, eu gostaria de registrar nesta tribuna a celebração dos 35 anos da Folha de Boa Vista, o principal jornal do Estado que represento nesta casa. Parabenizar o Grupo Folha de Comunicação. A Folha, como é conhecida carinhosamente pelos roraimenses, começou a circular em 21 de outubro de 1983. Portanto, este mês comemora-se o 35º aniversário do jornal. Quero cumprimentar aqui a todos que contribuíram ao longo desses 35 anos para tornar a Folha de Boa Vista o maior diário de Roraima. Homenageio a todos na figura do diretor do jornal, o economista Getúlio Cruz. Nós, roraimenses, sabemos da importância do papel que exerce a Folha de Boa Vista no cenário da mídia do nosso Estado. Não é fácil fazer política quando os veículos de comunicação, jornais, emissoras de rádio e televisão são dominados por grupos políticos. Em Roraima, como em vários estados do Brasil, o que costuma prevalecer na imprensa é a vontade dos donos do poder que decidem a que informações os cidadãos terão acesso ou não. Prova disso foi a recente eleição em que enfrentamos um bombardeio de fake news, problema cuja gravidade foi reconhecida pela Justiça Eleitoral e pelos próprios candidatos de todos os partidos. Isso só dá mais valor ao trabalho de Getúlio Cruz, de sua família e dos jornalistas que fazem diariamente a Folha de Boa Vista, que mantém o site folhabv.com.br e que põe no ar há 15 anos a Rádio Folha, que inclusive foi transformada recentemente de AM em FM. Não foi fácil consolidar a Folha de Boa Vista. No início, o jornal era impresso em Manaus e circulava apenas 3 vezes por semana. Em 1988, o economista Getúlio Cruz assumiu o controle do jornal. Com muito esforço, conseguiu adquirir uma impressora usada. Enfrentou perseguição política, mas triunfou. Em 1997, adquiriu uma rotativa e passou a circular com 2 cadernos. Na virada do milênio, inaugurou a impressão em cores. Hoje o jornal circula com diversos cadernos e seções muito queridas pelo leitor de Boa Vista, como a colunista da Folha, a jornalista Shirley Rodrigues. O caderno B, de arte e cultura, e espaços dedicados à religião, ao turismo, aos concursos públicos e muitos outros assuntos importantes para a sociedade de Roraima e do Brasil. Ao longo desse período, a Folha de Boa Vista registrou episódios marcantes da história de Roraima, como o grande incêndio florestal em 1997, o controvertido processo de demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, as sangrentas rebeliões nos presídios e, mais recentemente, a crise migratória venezuelana. O trabalho da Folha de Boa Vista encontra poucos paralelos na história da imprensa brasileira. São raras as iniciativas corajosas como essa que buscam exercer o jornalismo de forma crítica e independente. Cito como exemplo o extinto Correio da Manhã, criado por Edmundo Bittencourt, no Rio de Janeiro, no início do século passado, para combater a corrupção e os demandos da República Velha. Getúlio Cruz se insere na gloriosa tradição de Edmundo Bittencourt e dos grandes jornalistas brasileiros que são independentes e que prestam contas aos eleitores. Nesta época, em que o eleitor é inundado de notícias falsas pelas redes sociais, é importante salientar o valor da credibilidade dos veículos de comunicação tradicionais. A confiança do público não se conquista da noite para o dia. É fruto de muito trabalho e de muita dedicação.
Quem lê diariamente a Folha de Boa Vista sabe que a informação dela impressa está respaldada por 35 anos de tradição e de seriedade. Como diz o próprio slogan da Folha, a Folha é o jornal necessário. Por isso eu quero saudar a passagem destes 35 anos e desejar longa vida na pessoa do Dr. Getúlio Cruz. Queria também aproveitar, senhor presidente, falar de um tema importante para o meu estado de Roraima. Nesse período de transição para um novo governo, é grande a expectativa da população de Roraima em relação às questões que mais afligem o nosso estado. Queria aqui falar de algumas dessas questões que não podem ser esquecidas apenas porque se encerrou o período eleitoral. Uma delas é o enquadramento na União dos servidores do antigo território. O tema é ainda mais oportuno esta semana, em que comemoramos o Dia do Servidor Público, transcorrido no último domingo, dia 28, coincidindo com o segundo turno das eleições. Aproveito para saudar aqui todos os servidores públicos do Brasil e, em particular, os do meu estado. Vários servidores de Roraima me procuraram depois da campanha, aflitos com a virtual paralisação do processo de transposição para o quadro da União daqueles que fazem jus a um cargo federal. Desde o ano de 2016, foi prometido o tão sonhado enquadramento, mas o que temos até agora é a divulgação de 25 atas da comissão especial que analisa os processos. Porém, o que constatamos hoje é a decepção de muitos servidores. E com razão, mesmo depois da aprovação e publicação de uma emenda constitucional, de uma lei de regulamentação e da edição de 2 decretos, as portarias não saem, tampouco os contra-cheques, os nomes não saem publicados no Diário Oficial da União. Os nomes dos servidores que prestaram serviço de 88 a 93, o período de transição de ex-território para o Estado. Registro ainda que o último decreto de Michel Temer, relativo ao enquadramento, inclui uma armadilha perigosa. Quem ocupou o cargo comissionado no extinto território ou no estado de Roraima pode vir a ser enquadrado em cargos comissionados da União. Isso é enorme prejuízo aos servidores. As leis que aqui nós aprovamos, elas dão direito a cargos efetivos e não comissionados, condição que deixa os servidores em situação de insegurança, privados da sua estabilidade. Nós não aprovamos nada aqui que assegurasse cargo comissionado para esses servidores. Nós asseguramos aqui, na aprovação da PEC, na aprovação de leis, que efetivam esses servidores nos quadros da União. Ainda temos também uma pendência do enquadramento para os meus queridos servidores que desempenharam atividades policiais em Roraima. Tive uma grande participação no enquadramento deles na carreira policial civil. Apresentei emenda 65, a MP 765, e eles viram finalmente os seus nomes em atas e depois publicados no Diário Oficial da União. Esses policiais, sim, viram resultado prático em seus contra-cheques, pois saíram de um salário de R$5.000 para quase R$18.000, fruto do nosso trabalho intenso aqui na comissão que aprovou esta medida provisória. Agora, o governo Temer e seu Ministério do Planejamento querem rebaixar de forma injusta a classe desses policiais, com repercussão negativa em seus salários. Estou recomendando a todos que apresentem recursos administrativos a mais esse prejuízo imposto pelo governo federal. Todos eles trabalharam e grande parte deles, até hoje, está na Secretaria de Segurança Pública de Roraima e ajudaram com o seu trabalho na construção do nosso Estado. Eu venho a esta tribuna cobrar uma atitude da Comissão Especial, da Comissão dos Ex-Territórios, dentro do Ministério do Planejamento, que é responsável pelo andamento dos processos de enquadramento. Aqui, nesse mesmo espaço, alertei inúmeras vezes, mais uma vez alerto para o risco de manipulação eleitoral desses servidores. Na campanha eleitoral isso foi muito explorado. Senhor presidente, queria ainda abordar brevemente outra questão
crucial para Roraima, que não pode cair no limbo, é a nossa independência energética, a interligação de Roraima ao sistema nacional, para que acabe a nossa dependência da energia da Venezuela e também a nossa dependência das termoelétricas, que são caras, poluentes e ineficientes. A construção do Linhão é estratégico para a soberania nacional. Esperamos que o novo governo reconheça a importância dessa obra e remova os entraves que têm causado tanto transtorno ao consumidor roraimense. Ninguém aguenta mais os apagões. Ninguém aguenta mais a politicagem que envolve essa discussão. O que a população quer é fornecimento de energia confiável e conta de luz mais barata. Isso só com o Linhão, só com a construção do Linhão. Por fim, eu quero desejar, senhor presidente, boa sorte aos eleitos no último domingo. Apoiarei as iniciativas que forem boas para Roraima e para o Brasil e continuarei firme até o final do meu mandato e depois dele, como cidadã, na defesa dos direitos dos roraimenses e dos brasileiros. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.